Igreja toma parte na vossa alegria e acolhemos de coração unânime, bem como os vossos familiares e amigos, no dia de Deus, vosso Pai, e desconstruir entre vós uma comunhão de toda a vida. O Senhor vos atenda neste dia de felicidade, derrama sobre vós as bênçãos do céu e seja vosso guia. Ele vos conceda quanto deseja o vosso coração, que realize todos os vossos desígnios. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei que vos vossos servos Nuno e Gensi, que hoje se vão unir pelo sacramento do matrimônio, cresçam sempre na fé, que professam e enriqueçam como seus filhos a Santa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Lesen aus dem Brief an die Korinther. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich brüllendes Herz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich mein Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Wort des lebendigen Gottes.
segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim, como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje estamos aqui, reunidos para celebrar o sacramento do sagrado matrimônio da Gênesis e do Nuno. É um acontecimento muito feliz nas suas vidas e na vida das suas famílias e amigos, que reconhecemos o seu compromisso do amor. O facto de reconhecermos que o amor deve ser a base de tudo na vida é uma verdade central da nossa fé cristã. As leituras que a Gênesis e o Nuno escolheram para hoje dizem muito sobre o amor. Ouvimos um trecho da primeira carta aos Coríntios, uma leitura tradicional em cerimônias de casamento, pois São Paulo fala sobre as características do amor que alcançaremos a partir da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Devemos amar a Deus como Deus nos ama e, a partir do amor a Deus, expressar o nosso amor pelo outro. Isto será um importante modelo de amor como marido e mulher. E isso também é muito diferente do modelo de amor romântico que o nosso mundo secular problema. A nossa visão cristã do amor é paciente e generosa. É um amor que se alegra nos momentos de alegria e é um amor que também dá apoio e ajuda e discernimento nos momentos difíceis e desafiantes da vida. Uma coisa que gosto de lembrar ao casar e à assembleia durante os casamentos é o que é o único sacramento em que são os próprios noivos, os ministros desse sacramento, um para o outro. É o amor da noiva e do noivo que junta à sua volta o sacerdote, a família e os amigos, diante de Deus, enquanto testemunhas dos seus votos e do amor um pelo outro. As palavras que a Gênesis e o Nuno trocam as palavras com que fazem votos e promessas um ao outro. Criam um vínculo que une os dois para sempre, como marido e mulher diante de Cristo. Eu sei que a Gênesis e o Nuno se sentem abençoados por Deus, pois o amor e a paz cresceram no seu relacionamento. E sei que planeia construir sobre estas fundações à medida que crescerem na sua nova vida juntos. No Evangelho de hoje, Jesus propõe que aspirem a um objetivo maravilhoso
neste começo da jornada como marido e mulher. A gente e o Nuno querem uma base sólida para a vida de casal, sim ou não? Sim. Então, ouçam as palavras de Jesus e sigam as palavras de Jesus sobre esta escuta. Construir-se uma vida segura. Esta escuta é um processo, é algo que continua ao longo dos anos. Genesis and Nuno. As all of your family and loved ones gathered here this evening are praying for both of you with our whole hearts. We pray that your marriage may reach the heights of Paul's understanding of love and marriage, that your love for each other may rejoice in the truth of God through honesty and self-giving. We pray that your love for each other will continue to be an experience of the love that God has for us. As you journey in your marriage, the best place to renew the covenant of your love between each other will be before Christ. For us you renew the covenant of faith that you have in Him. He will continue to teach you the true meaning of love and will help you in your journey as husband and wife. Genesis e Nuno. Parabéns e que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém. In compliance with the law of Christ and in accord with the teachings of the Church, with free will and full consent, do you take Jensi Kollamana Pondesh as your wife? I do. Jensi Kollamana Pondesh, in compliance with the law of Christ and in accord with the teaching of the Church, with free will and full consent, do you take Nunu Andersen Nugaida Pondesh as your husband? Yes, I do. And you are witness to this. As a symbol of this nuptial covenant, you may now join your right hands. May the God of Abraham, Isaac, and Jacob be with you. May our Lord Jesus Christ bind you in holy matrimony to the family life of love and oneness of minds, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord, O Lord, by your death on the cross, have entered the church as your bride. Bless this thali that unites the bride and the groom in mutual trust and love. May this thali, the very symbol of unity, bind them to indeceivible love and fullness of fidelity. May the cross embossed on it give them strength to bear cheerfully the sorrows of life and to lead a life pleasing to you. May this also be a symbol of their fidelity. Amen. O Lord, bless these rings, the bride and the groom exchange, a symbol of their mutual love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. O merciful Lord, who adorns the human soul with the enduring mantle of grace, bless this mandragodi. Help this bride and groom to put you on through their mutual love and self-giving. O Lord,
who clothed the Holy Church, your bride, in the mantle of glory, make this couple worthy to put on the robe of glory in heaven, after a life of sanctity on earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Left finger. Left two. Let this ring is a sign of my life and faithfulness, our faithfulness. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Can go. We pledge We, We pledge by the Holy Gospel by the Holy Gospel to live in love to live in love to and live in love fidelity and fidelity and with oneness of mind, and with oneness of mind, in joy and sorrow, in joy and sorrow, in wealth and want, in wealth and want, in health and sickness, in health and sickness, for this day, for this from day, this day, from this day, till the hour of our death, till the hour of our death. may the Almighty God May the Almighty God help us to live help us to live in accord with this promise. in accord of this promise. Brethren, bow your heads and receive the blessing. Almighty God bless you. May He enrich you with internal beauty and the gifts of the Holy Spirit. May Christ, the head of the church, be always your sovereign and protector. May He be your friend in all your doings and turn up your life with all mental, physical, and temporal well-being. May He help you to receive gladly the children. May design to bless you with and lead them in the path of holiness. And may He make you worthy to offer Him praise, worship, and thanksgiving forever. Amen.
കവിതകളിയുന്നു തിരുസഭജയൻ തൊടുകുറിയണിയുന്നു. Irmãs e irmãos, imploremos a graça de Deus para estes esposos, agora unidos em matrimônio, e também para a Igreja e para o mundo, dizendo com alegria: ouvi o Senhor, ouvi o Senhor. Pelo Papa Francisco, pelo Nuno Andersen e Jensi Colamana, criados por Deus a sua imagem, para que sejam felizes na mútua adoção e mantenham sempre vivo o amor que os une. Oremos, irmãos, ouve o Senhor. Gott, unser Vater, wir bitten darum, dass die Ehe von Jensi und Nuno voller Glück, Liebe, Zufriedenheit und erfüllt vom Heiligen Geist sein wird. Vater im Himmel, bitten dich erhören. Deus, pedimos que acompanhe a Jensi e o Nuno a caminho e proteja a sua mão sobre eles. Oremos ao Senhor. Ouve o Senhor. God our Father, we pray for the parents, siblings, relatives, and friends of Jensi and Nuno. They accompany the life of both with care and faithfulness. We pray to the Lord. Pedimos a todos que não estão tão felizes neste dia e se sentem sozinhos. Ajude-nos a não amargurar, mas a recuperar as pessoas que ficariam felizes em ajudá-los. Oremos ao Senhor. God our Father, we pray for this church and ask for your blessings for the priest, the parish, and its employees. We pray to the Lord. Deus nosso Pai, em gratidão também pensamos no conhecido de nossas famílias, que gostariam de celebrar este dia connosco. O seu amor, alegria e paz brilhem sobre eles. Oremos ao Senhor. Ouve o Senhor. Deus eterno e omnipotente, derramai benignamente a vossa graça sobre os vossos servos, Jensi e Nuno, que hoje se uniram em matrimônio, e confirmai-os com amor fiel e santo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que desce convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação. Dar-nos graça sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Da união nupcial fizestes um suave jugo do amor e um vínculo indissolúvel de paz, para que, pela união
e santa e fecunda os esposos, cresça o número dos vossos filhos adotivos. Por isso, como os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estas nós derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora de se entregar, para voluntariamente sofrer a morte, como o Pai dando graças, partiu deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comai. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Façai isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitestes a vossa presença para vos servir pensando os mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita a caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel Vinta e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos destes novos esposos, Jensi e Nuno, que unistes em santo matrimônio e concedei-lhes a alegria de uma vida longa e feliz. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormecerão na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partilham neste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa missão, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do sábio do nosso Santo dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Irmãos,
imploremos a benção de Deus sobre estes esposos, Jensi e Nuno, para que unirmos em Cristo pelo vínculo do santo matrimônio e pela comunhão do corpo e sangue do Senhor, e na harmonia primordial do universo. Formastes o homem e a mulher a vossa imagem e semelhança, dando um ao outro como companheiros inseparáveis, para se tornarem os dois uma só carne. E assim nos ensinastes que nunca é lícito separar o que vós mesmos unistes. Deus Pai Santo, que no grande mistério do vosso amor consagrastes a aliança matrimonial, tornando-a símbolo da aliança de Cristo com a Igreja. Deus Pai Santo, que sois o autor do matrimônio, e destes a primordial comunidade humana a vossa benção, que nem a pena do pecado original, nem o castigo do dilúvio, nem criatura alguma pode abolir. Olhai benignamente para estes vossos servos, que, unindo-se pelo vínculo do matrimônio, esperam o auxílio da vossa benção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, pelo vosso amor derramado em seus corações, permaneçam fiéis na aliança conjugal. Seja a vossa serva Jensi fortalecida com a graça do amor e da paz, imitando as santas mulheres que a Escritura tanto exalta. Confiei nela o coração do seu marido, honrando-a como companheira igual em dignidade, e com ela, herdeira do trono da vida, e a minha como Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, Senhor, que estes vossos servos, Jensi e Nuno, permaneçam unidos na fé e na observância dos mandamentos, fiéis um ao outro, sirvam-lhe sempre pela integridade da sua vida, fortalecidos pela sabedoria do Evangelho. Deem a todos bem testemunho de Cristo, recebam o dom dos Espíritos, sejam pais de virtude comprovada e possam ver os filhos dos seus filhos, e depois de uma vida longa e feliz, alcancem o Reino Celeste na companhia dos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Angels
todos nós recebamos os frutos do sacrifício que oferecemos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Blessed be God, the merciful one, who out of his immense love created humankind as male and female, and made them participate in the work of creation. May he, through the sacrament of holy matrimony, keep you in pure love and perfect dedication. May this sacrament empower you to offer your bodies that are members of the body of Christ and temples of the Holy Spirit as a pleasing and living sacrifice to God. May God bless you with the gift of children. May your home prosper in communion of praise. May He fill your life with graces and help your hopes and aspirations too. May He grant you lots of sincere friends to help you in need. May He know you worthy to offer Him praise, honor and thanksgiving in the heavenly bridal chamber. May God bless you in the newlywed and all who have partaken in the sacred service now, always, forever. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz o Senhor vos aclamar, graças a Deus. Diante-se, Manu, pais e os familiares, os parabéns. Obrigado. Olha, vai me assistir, olha. Vai ouvir. Eu passei, não, chama aí o Paulo para abrir o carro. Já vai,